Ok, abra sua Bíblia, por gentileza, em Hebreus capítulo 11. Hebreus no capítulo 11. Nós vamos continuar a nossa reflexão, na qual estamos há alguns domingos, sobre o mesmo assunto, sobre fé. Lembrando, meus amados, que quando nós falamos fé, nós tivemos na primeira reflexão, como início do nosso diálogo sobre este assunto, aqueles textos que falavam da fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. E um outro texto que disse que nós devemos lutar juntos pela fé evangélica. Quando fala fé evangélica, não tenha em mente igreja evangélica brasileira, igreja evangélica nos Estados Unidos, na Europa ou em qualquer outro lugar. Quando fala de fé evangélica, fala da fé em Jesus decorrente da doutrina, dos ensinamentos de Jesus. Tá certo? Fé evangélica nesse sentido. Pense assim. Mas quando ao mesmo tempo eu falo em fé evangélica, eu incluo também a igreja evangélica genuinamente evangélica, ou seja, aquela igreja ou aquelas comunidades que efetivamente perseveram naquela doutrina ensinada por Jesus e repassada à igreja primitiva desde o primeiro século. Tá bem, queridos? Quando falamos de fé evangélica, reprisando, é neste sentido. Não estamos querendo aqui ser excludentes. Nós não queremos também fazer segregação, estabelecer segregação entre pessoas, entre grupos. Pelo contrário, nós estamos falando de uma distinção espiritual decorrente de convicções firmadas, alicerçadas numa doutrina certa, que foi aquela ensinada por Jesus. É nesse sentido que nós estamos falando sobre fé evangélica, está bem? Hebreus no capítulo 11. Hebreus capítulo 11. João, tendo em vista que você deixou a sua esposa só e veio para aqui, tem algo que você queira falar ou fazer? Você só quer o quê, querido? Me dá mais espaço. Muito bem, está com medo de eu cair aí. Obrigado, querido. Esse homem, além de pastorear, ser presbítero, não é diácono, né? Está preocupado aqui que eu não caia de costa aqui nesse lugar. Obrigado, querido. Hebreus capítulo 11 é o texto da Bíblia que nós temos os diversos paradigmas de fé. Tá certo, querido? Os exemplos de fé estão aqui. Não todos, naturalmente, mas muitos deles. Hoje nós vamos para os versículos 8 a 12 e depois 17 a 19. Vamos falar sobre o pai da fé, o patriarca Abraão. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Agora, dá um saltozinho. Posteriormente, nós falaremos sobre esses versículos 13 a 16, mas vá agora para o versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Amém, queridos? Meus amados, quem escreveu, quem inspirou, revelou e inspirou essas palavras foi Deus. Então, nada melhor do que conversar um pouquinho com Ele, para que Ele fale ao nosso coração por meio dessa palavra. Assim, queridos, vamos orar. Pai querido,
Deus de infinita bondade e graça. Nesta semana conversamos sobre generosidade. E o Senhor tem sido em extremo generoso para com cada um de nós, nos dando vida, nos dando saúde, nos dando amigos, nos dando esperança, expectativa boa quanto ao futuro, nos amparando, nos sustentando, firmando os nossos passos, acudindo-nos nas nossas necessidades, estendendo a destra e fazendo vir sobre nós a tua graça, a tua bondade, orvalhando sobre cada um de nós, meu Deus, a unção poderosa do teu Santo Espírito. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Nosso coração festeja, Deus, nosso coração se alegra. Nosso corpo saltita e dança de contentamento na presença do Senhor em cânticos de adoração, porque o nosso coração está agradecido. Muito obrigado, Pai amado, Pai querido. Senhor, aqui estamos nós diante da tua presença augusta, e nós estamos buscando no Senhor graça e bondade, suplicando-te que o Senhor nesta hora deixe no coração de cada um de nós uma palavra abençoadora, transformadora, edificante, que acrescente esperança na nossa vida, fé, vontade de ir adiante, determinação, firmeza de propósito. Fala conosco, Pai, fala comigo, transforma as nossas vidas, abençoa os teus filhos que não puderam estar aqui hoje à noite, seja sobre eles a tua bênção, onde estiverem, Pai querido. Dá-nos a alegria de ter deles só boas notícias. Deus, muito obrigado, abençoa-nos. A nossa oração sincera, Pai, é em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Meus amados, eu sempre considerei de bom ouvido que, para falar de fé, tendo em vista que nós estamos num texto que fala de testemunhas, como essas pessoas depois são mencionadas no capítulo 12, sempre é bom começar com uma história, lembrando de alguém que nos sirva de exemplo de fé. Mas são tantas pessoas, tantos momentos, tantas situações, e a gente se volta para esses heróis aqui, são pessoas extraordinárias. E a gente fica, às vezes, com a impressão equivocada de que só essas pessoas são dignas de referência. Então eu me lembrei de uma pessoa querida demais, uma americana, a quem eu conheci como Polar. Polar era formada num curso superior nos Estados Unidos, que eu já não sei mais que área era. E eu a conheci na França, no tempo que morei lá. E ela tinha um ministério. Olha só, ela era uma pessoa com curso superior, morava no país que tem nada menos do que 25% da economia na mão, mundial, na mão, sob o controle deles. Mas ela foi morar na França. E com que propósito ela foi morar na França? Exclusivamente para ser cozinheira. De um grande restaurante? Não. Ela foi para ser cozinheira numa missão. Era liderada por um americano e ele disse que lá eles tinham esse problema. Alguém que cozinhasse. Na ocasião não éramos mais do que 15 pessoas. E ela fazia aquilo primorosamente todo dia. Eu me lembro quando eu cheguei da França, eu tive que me readaptar, porque ela me impactou com a maneira dela tratar aquilo. Eu morei no mesmo lugar que ela fazia essa comida durante 6 meses. Nem uma única vez que a Polar cozinhou naquele lugar, nem uma única vez, ela fez a refeição que não tivesse exato como estava na foto do livro. Livro de receita. Então ela tinha que comprar todos os ingredientes e ela fazia como estava na foto. Se tinha uma florzinha para pôr em cima da foto, a Polar saía, ia ao supermercado, comprava a flor e punha em cima. E eu, mineiro da roça, né? Aquele costume, às vezes, que você vai lá na panela e se lambuza todo e come aquele frango passando. Eu cheguei para ela e disse, mas Polar, você passa uma manhã inteira para fazer isso. Nós vamos destruir tudo isso em menos de meia hora. E todo
todo santo dia você passa a manhã inteira para construir esse prato. Faça essa comida, põe na travessa, a gente come. Ela disse, não, senhor. Não, senhor. Aí ela me disse algo interessante. Ela disse, Alcides, eu não faço isso, primeiramente, por causa de vocês. Eu faço isso por causa do meu ministério. Eu faço isso para Deus. Faço isso para glorificar o meu Deus. Foi o que Ele me confiou para fazer. E o que Ele me confiou para fazer, eu quero fazer bem. Quero fazer direito, eu quero fazer o melhor. Aí eu aprendi mais essa lição com mais essa pessoa. Vocês sabem, queridos, era só uma cozinheira. Será que uma cozinheira é uma grande referência de fé? Para mim é. Para mim, a Polar, sinceramente, podia constar nessa lista. E eu escreveria algo mais ou menos assim. Pela fé, Polar deixou tudo que o primeiro mundo tinha para oferecer a ela, no país dela, com a formação universitária que tinha, para ir passar a sua vida numa cozinha, cozinhando para uns mineiros chatos que acham que tudo vai ser destruído e ponto. É uma heroína para mim, da fé. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque às vezes nós temos uma visão reducionista sobre a fé. De que a fé só tem a ver com grandes acontecimentos, com milagres extraordinários. Como nós veremos daqui a pouco, efetivamente tem. Mas não só. Pequenos momentos, pequenas circunstâncias, gestos, atitudes, que para algumas pessoas aparentemente nada tem de extraordinário, é um gesto de fé. Nós estamos falando sobre fé, e a fé é mais abrangente até do que a gente imagina. Para mim não há dúvida que ela é um exemplo de fé. Como um dia eu mencionei, Madre Teresa de Calcutá, quando uma pessoa chegou para ela e disse assim, nem por $1 milhão eu faria o que você faz. E ela respondeu e disse, nem eu. Eu também não faço nem por 1 milhão, nem por milhão nenhum. Por quê? Porque eu não faço por causa do dinheiro. Entende isso, querido? Nós somos movidos, levados pela fé. Esse texto aqui sempre começa com essa expressão, pela fé, em razão da fé, motivado pela fé, impulsionado pela fé, a mola propulsora daqueles que servem como referência para nós. Há milhares de anos é a fé. Algo simples assim, a fé. O João falou daquela travessia de Jesus. E na travessia de Jesus, quando os discípulos ficaram apavorados e o procuraram, a palavra de Jesus foi essa: como é que não tendes fé? Porque sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? No texto que nós lemos hoje à noite, de forma muito clara, efetivamente cristalina, nós temos 4 situações mencionadas a partir da vida de Abraão, cuja história de vida tem muito mais a nos ensinar. Naturalmente, nós vamos falar hoje de forma muitíssimo resumida. Mas o texto também resumiu e faz menção de 4 pontos. Primeiro, o fato de que ele, pela fé, obedeceu a um chamado. Versículo 8. Tá certo, queridos? Tudo que ele fez porque recebeu um chamado de Deus. O texto diz, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. O chamado dele, há uma discussão teológica sobre isso, se ele foi chamado quando estava em Ur dos Caldeus, ou se ele foi chamado já estando em Harã, na parte norte de Israel, que precede exatamente a terra de Canaã. E o pai dele, Terá, tinha saído de Ur na direção de Canaã. A gente não sabe se a vocação dele aconteceu em Ur ou em Harã. Segundo o que está no livro de Atos dos Apóstolos, o testemunho de Estevão, ele estava ainda em Ur dos Caldeus quando Deus o chamou. Só que há esse momento em que ele vai até Harã com o pai. E é ali naquele momento, por causa do capítulo 12 de Gênesis, que a gente fica com a impressão de que foi ali que ele foi chamado. Mas eu fico com a convicção de que ele foi chamado em Ur, saiu com a família toda em direção a Canaã e parou em Harã. E lá Deus de novo fala com ele, o pai morre e ele deixa os restos da família ali e parte em direção a uma terra que Deus tinha dito, vai para uma terra que eu vou mostrar para você.
Então, o primeiro ato de fé dele aqui, que serve como paradigma, é o fato de que ele obedecia a um chamado. A um chamado. Em segundo lugar, o texto diz que ele peregrinou na terra da promessa, de olho na eternidade. Porque ele saiu do norte de Israel, foi na direção sul. Ele adora a Deus em Siquém, mas ele continua indo na direção sul. Aquele sacrifício que em tese ele faria do filho, por exemplo, aconteceu no lugar que hoje seria Jerusalém. Está aí a disputa judeus-árabes, porque os muçulmanos dizem que quem Abraão iria oferecer ali seria Ismael e não Isaque. E é por isso que eles dizem que aquele templo deles tem que ficar naquele lugar. E ali naquele lugar estava o templo de Salomão. Está aí feita a confusão e uma briga eterna. Porque ali era o Monte Moriá. E naquele tempo não se chamava Jerusalém. A gente já conhece por causa de um sumo sacerdote a quem Abraão um dia pagou o dízimo, Salém. Mas era aquele lugar. Então ele vai nessa direção sul, queridos. Mas há uma coisa curiosa. Era uma terra que Deus tinha prometido a ele. Mas o texto diz que ele peregrinou pela terra de olho no outro lugar. Interessante isso. Como é que você compra um lote e vai para o seu lote de olho no outro? Veja aqui, mais uma vez, versículos 9 e 10. Pela fé peregrinou da terra da promessa como em terra alheia. Por quê? Versículo 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. A nova Jerusalém. Meus irmãos, cada ponto desse aqui nós podíamos tomar como motivo para uma reflexão. Não temos tempo para tanto, eu não quero me tornar cansativo, ficando tantos domingos nesse mesmo assunto. Mas reparem, queridos, que um homem recebe a promessa de uma terra, ele vai tomar posse da promessa, mas ele toma posse dessa promessa de olho noutra. Por quê? Porque conquanto fosse uma promessa extraordinária, era daqui. E tudo que é daqui, vence. Tudo que é daqui é finito. E ele estava de olho numa cidade que Deus edificou para ser eterna, a nova Jerusalém. Deus é o construtor desta cidade, é o edificador dessa cidade. Ele não estava de olho no que estava aqui, mas na eternidade. Grande lição essa de fé, queridos. Porque muita gente hoje vai às igrejas para obter promessas para aqui. E se agarram a essas promessas. E se atrelam a elas. Se esquecendo de que a vida aqui, queridos, é como a erva que nasce no telhado. De manhã nasce, à tarde já murchou e secou. A vida é fugaz, é passageira, é como fumaça ao vento. Mas a gente se apega ao aqui e agora, como se a eternidade fosse isso. Não Abraão. Abraão, o pai da fé, recebe como herança de Deus, como fruto da promessa de Deus, não uma casa, não um sítio, mas um país inteiro. Para ele e a sua posteridade. Mas ele não se atrela, não se apega, ele não põe o coração nessa terra. Tanto é assim que ele nem para. Houve fome na terra e ele, por ordem de Deus, segue em direção ao Egito. Segue em direção ao Egito. Um terceiro ponto que esse texto fala, que ele, pela fé, fez da promessa de Deus um projeto de família. Já no versículo 9 diz assim, que habitando em tendas com Isaac e Jacó. No versículo 11 fala da esposa dele. O que eu percebo aqui, queridos, é que a promessa de Deus terminou por envolver a família toda. Ele transformou essa promessa de Deus num projeto de família. Para a família inteira. Era ele, o filho, o neto, todos os bisnetos, que chegavam a 12, sem falar das bisnetas. A família toda foi envolvida na promessa. Grande projeto de vida esse. Grande paradigma para nós, queridos. Tomarmos as promessas de Deus para nós, não para mim, não para minha pessoa apenas, mas tomar posse do que Deus prometeu, transformando o cumprimento dessa promessa no projeto da família toda. Foi o que ele fez. Temos ainda uma quarta menção, queridos,
Os versículos 17 e 19 mostram que ele venceu o temor da morte por causa da certeza da ressurreição. A morte dele? Não, a morte que a gente mais teme. Um pai não teme tanto a sua morte quanto teme a morte do filho. E se lhe fosse perguntado, ele estaria disposto a oferecer-se para que o filho não morresse. Mas aqui está tratando da morte do filho. Só que quem iria matar o filho seria ele mesmo. Falaremos sobre isso depois. Mas o que me chama a atenção, queridos, é que ele se dispôs a fazê-lo porque ele tinha uma convicção, ele tinha uma certeza da ressurreição. Haveria ressurreição. Não é interessante isso? Os fariseus acreditavam na ressurreição, os saduceus não. Um grupo em Israel não acreditava. Curioso que chamem Abraão de pai e não acreditem no que ele acreditava, a ressurreição. Então ele não tinha medo da morte. Queridos, experiência é experiência e a gente só usa como exemplo. Mas eu me lembro que eu contei a vocês daquela senhora que eu conheci pregando numa igreja presbiteriana independente no interior de São Paulo, que me impressionou. Aquela senhora que teve aquele estado de morte. Foi colocada lá naquela geladeira, né? Ficou congelada lá um tempo. Prepararam o enterro, tudo aconteceu, puseram-na no caixão. A cidade inteira sabe disso, a igreja toda lá confirmou isso, foi muito interessante. Mas o pai dela era um pastor metodista. E ele falou, não, minha filha não vai ser sepultada, porque ela vai voltar. E aí pensaram, pai está sofrendo, né, pai? Entrega ao Senhor, descansa, sossega. Não tem nada disso, ela vai voltar. E eu conheci essa senhora, que esteve do outro lado. E o que me chamou a atenção foi que ela disse assim, pastor, se um servo de Deus soubesse o que vai acontecer depois da morte, se ele passasse pelo que eu passei, jamais ele temeria morrer. Porque eu não dou conta nem de descrever o que eu vivi. De tão fantástico, de tão extraordinário. Não se parece com nada daqui, é demais o que eu vivi. Lembra disso, baby? A Ana estava lá comigo e ela falou isso para nós dois. E eu achei maravilhoso isso, sabe, querido? Muito interessante. Esse homem não temia a morte nem para o filho dele, porque ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitá-lo, como de fato, espiritualmente o fez. Ok, isso está aqui claro no texto. Mas, queridos, vamos seguir nas nossas colocações de conceituação sobre a fé evangélica. Mas antes de fazer colocar para vocês nessa noite o primeiro argumento, eu preciso fazer uma ressalva. Abre aspas. Aqui nós temos um herói da fé, Abraão, tido como pai da fé. Aquele a quem Deus pré-anunciou o evangelho. Mas, irmãos, desde já é preciso ficar claro o seguinte. Às vezes, a gente olha para a vida da gente e fica decepcionado e pensa assim, gente, eu queria ser como esse homem. Eu queria viver o que ele viveu, ter tanta fé quanto ele teve, etc. E a gente fica com a impressão falsa de que ali estava uma vida perfeita. Que pena que eu não consigo ser perfeito. Abraão era um homem perfeito, queridos? Quem poderia citar uma situação vergonhosa de Abraão? Se lembra? O que ele fez? Queridos, além de ter mentido, ele fez uma coisa, acho que é uma mentira piorada. Abraão foi para o Egito. Como eu disse, teve fome na terra e ele foi em direção ao Egito. Mas a mulher dele era muito bonita, Sara. Então ele combinou com ela e falou assim, olha, pode ser que por te acharem muito bonita, sabendo que você é minha esposa, me matem para ficar com você. Então, se alguém se interessar por você, diga que é minha irmã. Eu sinto vergonha até de dizer isso. Uma vergonha. Se Abraão tivesse aqui, ele ia botar, feito uma avestruz, a cabeça no buraco agora para se esconder. Que coisa vergonhosa fez Abraão. Mas sabe o que é pior? Ele repetiu a dose. Fez de novo. Fez 2 vezes. Fez 2 vezes. Agora eu vou dizer que tem uma coisa ainda pior. Ele ficou rico por causa disso. Porque no Egito deram muita coisa para ele. Falou, vai embora. Você está amaldiçoando a gente com essa história sua, vai embora. E depois com Abimeleque a mesma coisa.
E Deus ainda teve misericórdia e não deixou nenhum homem botar a mão na mulher dele. Eu estou abrindo essas aspas e contando isso para que fique claro o seguinte, querido. Quando nós falamos sobre esses heróis da fé, nós não estamos falando de gente que viveu numa circunstância, numa região, numa condição que seja inatingível a nós. Nós estamos falando de gente como nós, de barro, e barro trinca, cria lodo, quebra. A excelência do poder é de Deus, mas nós somos barro. Então o que eles viveram, nós podemos viver. A vitória que eles alcançaram, nós podemos alcançar. Eles não eram melhores do que nós, queridos. Em determinadas circunstâncias, nesse particular, eu acho até que ele era pior. Porque, queridos, eu não consigo imaginar. Eu dizia, Ana, fica combinado, você é muito bonita, se algum homem se interessar, diga que você é minha irmã, que pode ficar com ele. Eu morro antes disso, misericórdia, não quero nem pensar nisso. Quero nem pensar. Eu estou abrindo essas aspas para deixar claro, queridos, duas coisas. Primeiro, isso não é liberdade para pecar. Se ele pecou e aconteceu, eu também posso continuar no pecado. Não, senhor. Mas para que fique claro, queridos, que não eram pessoas perfeitas. A Bíblia é, assim, pródiga em nos mostrar isto. Por exemplo, quando ela vai falar do exemplo de fé, tomando Elias como exemplo, diz assim, Elias era homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E orou e parou de chover mais de 3 anos. Orou de novo e choveu. Lembra dessa expressão, queridos? Homem como nós, gente como nós. Com o cotidiano que nós temos, problemas, lutas, enfrentamentos, defeitos, pecados para ser enfrentados. Mas eram pessoas tementes a Deus, que confiavam em Deus, que não desistiam de esperar em Deus. Que não desatrelavam o coração de Deus. Essa é a ideia. Essa é a fé evangélica. Não é para gente perfeita, é para gente que quer buscar na presença de Deus ser aquele que Deus quer que ele seja. É gente imperfeita que diz, Deus, eu sou imperfeito, quero graça, quero mudança, quero transformação na minha vida, quero aprender e melhorar. É desse tipo de gente que estamos falando. Vocês sabem por que Jesus Cristo não desistiu de Pedro, depois que Pedro o negou 3 vezes numa noite só? Porque Jesus nunca viu a Pedro como alguém que fosse além do que ele era. E sabe o que ele era? Gente como você e eu. Às vezes, queridos, nós colocamos nas pessoas expectativa além da conta. E elas não conseguem atender a essa expectativa. Porque é gente, porque erra, porque falha, porque se arrepende e recomeça. A gente põe, às vezes, expectativa exagerada nas pessoas. Toda expectativa nossa, sem erro, deve ser em Deus. As pessoas falham. Isso, repriso, não é justificativa para ninguém continuar no erro. Não é. Mas era gente como nós. Pois bem, queridos, primeiramente, a fé evangélica, pelo que nós aprendemos com esse homem Abraão, a fé evangélica segue a lógica da obediência irrestrita a Deus. Essa é a lógica da fé evangélica. Ela segue a lógica da obediência irrestrita, incondicional. Deus fala, a gente obedece. Deus manda, a gente faz, sem discutir, sem questionar, sem explicações. O que nós vamos encontrar na vida desse homem, para nós hoje, milhares de anos depois, é interessante. Ali não era. Esse texto diz que o Senhor disse para ele assim, deixa seus pais, deixa os seus parentes, deixa tudo e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Vocês sabem quantos anos esse homem tinha, queridos, quando ele entrou nessa aventura? Eu estou com 54. Ele tinha 21 mais do que eu, tinha 75 anos. Quantas pessoas nós temos aqui com 75 anos? Nenhuma. Só o Moisés? Não fui eu que disse, foi o Naldo Moisés, ele que apontou para você, não fui eu. Queridos, hoje parece muito interessante
Porque a gente lê, o tempo já passou, é só uma história. Mas vamos imaginar que hoje à noite a pessoa aqui na nossa igreja com 70 anos chegasse e dissesse assim: irmãos, Deus me falou que eu devo deixar minha família, largar tudo, pegar um avião e sair. Sair para onde? Não sei. Deus vai mostrar. E aí nós iríamos dizer: que exemplo de fé. Que pessoa incrível. Eu duvido que alguém dissesse isso. Nós íamos dizer assim: gente, o fulano perdeu o juízo, né? Não tá batendo. Com essa idade, deve estar com Alzheimer, qualquer coisa assim. Como é que o cara resolve numa idade dessa largar tudo e partir para o mundo? Para onde? Não importa, Deus vai mostrar. Deus ainda vai falar, não fala onde é ainda não. Depois que ele estiver andando, Deus fala. Hoje a gente toma como herói, mas se estivesse acontecendo aqui, nós íamos tomar como louco. Mas a fé evangélica é isso, queridos. Deus manda, a gente obedece. Essa é a lógica da fé evangélica. Agora, irmãos, depois de partir para uma terra que ele não sabia onde era, vem um momento mais complicado. Ele espera até quase fazer 100 anos para ter um filho. O filho nasce, se torna um adolescente, e Deus diz assim: agora mata o menino para mim. Mata o menino para mim. Agora a gente diz assim: que homem de fé, que homem incrível, chegou a botar o menino em cima da lenha, pegou lá o cutelo, o facão para cortar o pescoço dele. Que homem de fé, meu Deus, eu queria ser assim. Eu não queria não, sinceramente. Eu não posso nem imaginar eu botar o meu filho Diogo Henrique em cima de uma lenha e pegar um motosserra para cortar o pescoço dele. Se eu fosse fazer isso, eles iam dizer: esse nosso pastor é uma bênção. Olha, que bênção esse pastor, gente. Deus manda e ele põe os meninos em cima da lei e corta o pescoço. Queridos, as ordens de Deus às vezes não seguem a lógica dos homens. É isso que eu estou querendo dizer. É isso que eu estou querendo dizer. Há determinados momentos, mas a gente não deve aproveitar-se disso para pegar circunstâncias em que a gente faz opção por coisas loucas e botar isso na cota de Deus. Mas efetivamente, queridos, há coisas que Deus nos manda fazer, a gente toma atitudes que os outros discordam, parece estranho, mas Deus falou, Deus deixou claro. Não é isso, Carmen? Cuidar daquele menino, não pode, é loucura, para quê? Mas Deus disse, então você cuida, né? Então você cuida, então você faz, porque Deus falou com você, deixou claro para você. Meus amados, a fé evangélica segue a lógica da obediência irrestrita a Deus. Mas quando você for aplicar isso à sua vida, você vai ter problemas, você vai ter enfrentamentos, você vai ter dificuldades, porque os teólogos vão criar logo um quadrado teológico para enquadrar você e dizer: não pode, não está certo, não tem jeito, não é por aí. Não estou desprezando a teologia, porque essa igreja não despreza a teologia, pelo contrário, nós a promovemos. Temos aqui uma boa escola teológica, para a glória de Jesus. Mas, queridos, essa é a regra, há exceções. E é na hora da exceção que o bicho pega, é na hora da exceção que está a dificuldade. É na hora da exceção que diz que a gente perdeu o rumo, que largou a Bíblia, que largou a teologia, que não é isso, que não é mais aquilo outro, mas nós devemos ficar firmes nessa convicção, queridos. A fé evangélica exige uma obediência restrita a Deus. Eu me lembro, quando eu deixei o serviço público, eu fui servidor público com um bom cargo. Tinha um bom salário. Eu era o único no estado que atendia na língua francesa. Tinha 178 currículos de pessoas querendo minha vaga. E eu deixei o serviço público, que é a ideia da garantia, né? Emprego garantido. Todo mundo fica tentando fazer concurso para entrar no serviço público. E eu saí do serviço público para ir ganhar 3 salários mínimos como pastor na igreja. Uma pessoa ou outra diz assim: mas que homem de fé. Que interessante, como ele fez isso. Legal, né? Deixa o seu filho fazer a mesma coisa, então.
Se o seu filho tomasse essa posição, você elogiaria seu filho? Muito bem, filho. Muito bem. Você recebe 20 mil aqui como servidor público. Vai receber 3 salários lá em Cabeceira Grande de Minas. Parabéns. Sabe a decisão. Não é uma hora para ser elogiado essa, queridos. É depois que passou tanto tempo, né? Eu me lembro também, queridos, quando nós viemos para pastorear aqui no Lago Sul. Eu pastoreava uma igreja que tinha 650 pessoas. Lá no Guará. E vim para aqui para ficar com 48 pessoas. O próprio presbitério me procurou e falou: o que é isso, rapaz? Você vai agora para trás? Você vai largar isso aqui promissor do jeito que está para ir para essa? Eu disse: vou. E por que vamos? Porque a Ana e eu estamos convictos que é a vontade de Deus para nós. E quando eu deixei o Lago Sul e vim para esses condomínios, nós morávamos na QL 16, 2.000 metros quadrados de lote, uma casa grande daquela, carro na garagem, salário a essa altura não era mais os 3 salários, era salário de Lago Sul. E nós largamos para vir para aqui, quando na verdade, queridos, sabe qual era a casa de referência aqui para os vendedores de lote aqui? A casa do pastor Marcos lá embaixo. A gente ia no alto do morro assim, e eles mostravam: tá vendo? Tem gente aqui que já fez até piscina, era a casa do Marcos. Para a gente comprar lote nesse cerrado aqui, nesse cerradão. Mas nós saímos de lá e viemos para aqui, o salário aqui era melhor, bem melhor. Lá nós tínhamos casa, carro, e o salário daqui seria o salário hoje do pastor Marcos dobrado. Você sabe qual é o salário do pastor Marcos aqui nessa igreja, né, querido? Ele ganha exatamente nada. Nem dinheiro para gasolina ele ganha. Foi a proposta que nós tivemos de Deus para vir para aqui, e viemos. Aí alguém pode dizer assim: pastor, você é um homem de fé. Não foi o que meu sogro disse. Falou: ô Alcides, você agora tem uma esposa e 2 filhos, tem juízo, não é assim não. Você não pode sair nessas aventuras mais não. Ele estava se referindo à aventura que eu fui para a França, quando fui para lá sem nada e fui viver lá. Ele disse: você era sozinho, agora você tem mulher e filhos, rapaz. Eu precisei de um sonho de Deus para confirmar que era a vontade dele que eu viesse. E, na verdade, queridos, eu poderia continuar contando aqui a nossa caminhada, porque foi assim praticamente o tempo todo. Alguns dos irmãos não sabem, mas quando nós estávamos naquela crise na outra igreja, que eu disse: tem que sair, eu avisei em casa: olha, nós vamos ficar sem salário, vamos nos preparar. 13 igrejas dos Estados Unidos se juntaram e me fizeram um convite reprisado, insistido, por carta, pessoalmente, me chamaram para ir lá, eu fui, para que eu assumisse uma igreja na Flórida e fosse responsável pelo avanço evangelístico no sul dos Estados Unidos. Então me prometeram uma casa em Fort Lauderdale, o salário que eu ganhava aqui em reais, eles me dariam em dólar lá, e mais um casal para contratar um casal de músicos e um casal para trabalhar com as crianças. Vem, Alcides. E por que nós não fomos? Porque Deus não chamou. E agora você diz: toma, tá vendo? Devia ter ido, tá vendo o que está acontecendo aí com o país? Devia ter ido. Se tivesse ido, estava na boa, agora lá em Fort Lauderdale, sem esse calorão, ganhando em dólar, não é? Mas é assim que Deus faz, querido. A Ana e eu passamos 6 anos planejando a nossa aposentadoria na fazenda com a criação de gado gesto. Depois de 6 anos de planejamento, começou essa igreja. Quando começou a igreja, nós dissemos: vamos zerar, Ana, porque agora não vou poder mexer com isso. Desfizemos de tudo, vamos tentar começar no próximo ano. Por que eu estou contando essa história toda e mostrando a minha vida e tal? Queridos, meus amados, a fé evangélica não é uma questão dos pastores, não é uma questão de Abraão, dos patriarcas, é uma questão de quem quer andar com Jesus. Você quer andar com Jesus, querido? Você vai ter que aprender a ter uma vida de obediência. Deus fala, você obedece. Deus mandou, você faz. Deus mandou ir, você vai. Aparentemente vai contrariar alguém, assustar alguém, mas é a ordem de Deus e ela é clara, não há dúvida. Então obedeça, então faça. Tá certo?
Um outro ponto, amados, que eu quero deixar para vocês ainda a partir da vida desse homem. Eu tomaria aqui talvez uma reflexão inteira só para tomar Jesus como exemplo dessa obediência, não é verdade, querido? Jesus é o grande exemplo de obediência. A fé evangélica, queridos, recebe poder, presta atenção nisso. A fé evangélica recebe poder para realizar o extraordinário por confiar no caráter de Deus. Vou repetir, reprisar. A fé evangélica recebe poder para realizar o extraordinário quando você confia no caráter de Deus. Vou ler, você vai entender. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade. Por quê? Pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Quantos anos tinha Sara quando ela teve um filho, queridos? Quantos? 90 anos. 90 anos. Isso é possível? É, quando Deus quer. Eu falei do extraordinário, é isso aí. Ela teve um filho aos 90 anos. E o marido dela tinha 99. Ela ia fazer 90 e ele ia fazer 100. E ela até achou graça quando o anjo falou que ela teria o filho. Por quê? Porque ela não tinha mais a regra das mulheres. Ela disse, mas como é que vai acontecer? Queridos, quando Deus quer que aconteça, Ele não está nem aí para circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. Deus faz, ponto. Ele falou, você vai ter um filho, ela teve. Ela era estéril, mas teve um filho. E você já viu na Bíblia muitas histórias assim, não viu? E por que ela teve esse filho dessa maneira tão extraordinária? A Bíblia diz que ela teve, queridos, porque ela creu na fidelidade de Deus. Olha que interessante. Não é que ela creu numa promessa, ela creu na fidelidade de Deus em cumprir o prometido. Ela estava de olho no caráter de Deus. Meus amados, a gente faz, o Márcio aí como psicólogo que pode ajudar melhor nisso. Mas a gente às vezes faz uma transferência da experiência que a gente tem com o próprio pai de sangue, transfere para Deus como pai. Como a gente ficou decepcionado com esse pai e mãe naturais, a gente até certo ponto aplica isso a Deus como pai. Acredita, mas nem tanto. Confia, mas nem tanto. Deus é fiel, mas talvez nem tanto. Mas, queridos, Deus não é como o homem. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Mas a Bíblia diz em vários textos que Deus é fiel. Eu vou citar um que você vai ler em casa. Leia depois Deuteronômio, capítulo 7, versículos de 1 a 11. Mas agora, Deuteronômio 7, de 1 a 11. Mas agora, ouça esses versículos que eu vou ler para você. Salmo 33, 4. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Isaías 41, 9 e 10. Tu és o meu servo, falando de Israel. Eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Deus está dizendo, não fica com medo não, eu sou o seu Deus. Não se assuste não, eu estou com você. E eu te sustento com a minha mão direita, que é fiel, que não retrocede. Deus não tem problema de caráter, queridos. 1 Coríntios 1:9, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. 1 Tessalonicenses 5:24, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Hebreus 10:23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Apocalipse 9:11, viu o céu aberto e eis um cavalo branco. Olha que lindo, querido. Eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Na volta de Jesus, Jesus vai ter um nome, fiel. Deus é fiel. Essa mulher teve um filho aos 90 anos, porque ela acreditou no caráter de Deus. Deus é fiel. Ele fez uma promessa, vai cumprir. Vai cumprir.
Quanto tempo levou para que a terra que Deus prometeu a Abraão fosse recebida pelos descendentes dele? Quem se lembra? Mais de 400 anos. Uma parte dessa família podia dizer, está vendo? Deus prometeu, mas não cumpriu. Prometeu, mas não cumpriu. 430 anos depois, Deus tirou esse povo do Egito e levou para a terra prometida. E deu para eles. Entende isso, querido? Deus é fiel. Você diz, Deus é apenas demorado, Deus só se atrasa. Vou reprisar isso para você, queridos. Deus não é demorado, Deus não se atrasa, porque Deus não tem pressa, Deus sabe a hora. É na hora dele, ele sabe a hora certa. Deus não se atrasa, queridos. Nem se adianta, nem se atrasa, ele está na hora. De novo, sabe, queridos, eu fico pensando assim. Hoje eu tive um bom momento assim, pensando na minha vida, pensando na generosidade de Deus. E talvez uma das situações mais complicadas da minha vida não foi ter ficado sem pai aos 9 meses. Foi ter ficado sem mãe na adolescência. Então eu hoje pensei assim nas pessoas que Deus pôs em nossa vida. E em quantas eu poderia ter chamado de mãe. Impressionante. Eu quis enumerá-las, mas foram muitas. Muitas, em cada lugar, em cada circunstância. Eu me lembro até hoje, quando eu era menino lá em Taguatinga, e a dona Marocas, que faleceu agora há uns 3 anos, a dona Marocas me adotou no coração. Quando eu fui estudar em Recife, fazer teologia lá, ela me deu uma blusa vermelha que temos até hoje. Aquilo é tricô. Ela disse assim, meu filho, cada ponto desse aqui foi uma oração que eu fiz por você. Os filhos dela me têm como parte da família. Quando eu fui estudar em Recife, já morando lá, eu fui com 18 anos para estudar lá. Eu me lembro que eu assumi uma igrejinha pequenininha num bairro paupérrimo. Lá uma senhora chamada Maria do Carmo me adotou. Ela me adotou literalmente, impressionante. A Ana depois a conheceu. É incrível como aquela mulher era uma mãe, morava sozinha com um filho, ela me adotou. Todo final de semana ela me tratava como se eu fosse o filho dela, na casa dela. Me assistia no seminário o tempo todo. Arrumaram uma madrinha para mim no seminário que acho que mal tomou conhecimento da minha existência. Mas essa senhora que Deus levantou, não. Ela cuidou de mim o tempo que eu passei lá. Nós viemos para Brasília, a Ana teve então o Diogo Henrique. E depois veio a Ana Paula, mais distante da mãe. Quem é que podia ajudar, quem é que podia assistir? E Deus pôs na nossa vida a Azinete, que foi para nós mais do que a maioria absoluta das mães são para os filhos. A Zinete cuidou da Ana como uma mãe, muitas mães não cuidam das filhas. Nosso filho tinha quantos meses quando deixamos lá a primeira vez? O Diogo Henrique tinha 3 meses de idade quando ela ficou sozinha com ele a primeira semana. Com 3 meses nós viajamos para São Paulo e ele ficou com ela. E eu hoje pensei em tanta gente que Deus pôs na nossa vida. Sabe em que eu resumo isso, queridos? Fidelidade de Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz assim, Deus é o pai dos órfãos e o juiz das viúvas. Eu nunca fui órfão. Eu tive Deus como pai e Deus pôs muitas mães na minha vida. Porque Ele diz na palavra dEle que Ele cuida dos órfãos. A gente às vezes fica tão receoso de ser levado por Deus e os filhos. Como é que vão ficar os filhos? Vão ficar bem. Deus vai cuidar deles. Deus vai cuidar. Há uma pequena diferença no cuidado de Deus, é melhor do que o nosso. Nos carros por aí, queridos, as pessoas põem assim a seguinte frase: Deus é fiel. Você já viu isso? Mas a revista Ultimato, lá de Minas, num artigo, lançou esse desafio. Deus é fiel. E você? Deus é fiel. Nós é que nem sempre somos. Mas Deus é. Não julgue o caráter de Deus. Não avalie o caráter de Deus pelo dos homens. Porque Deus é fiel. Nossa fé está alicerçada nisso, queridos. O que Deus promete, Ele cumpre. Deus é fiel. Finalizo dizendo o seguinte: a fé evangélica escandaliza o mundo, mas nos aproxima de Deus.
Como eu disse há pouco, queridos, você pode ler depois nos versículos 17 e 19, mais uma vez. Deus desafiou Abraão a imolar o próprio filho, e ele se dispôs a fazê-lo. Ele não matou o filho. Na hora que ele ia fazê-lo, um anjo apareceu com um cordeiro, e há aí um mistério maravilhoso, eu não tenho tempo para falar sobre tudo isso. Na hora que Abraão estava indo para o lugar do sacrifício, ele virou para o empregado e disse assim: meu filho e eu vamos ali adorar e já voltamos. Mas ele estava indo matar o menino, o garoto, que já não era criança, porque levava a lenha nas costas. Foi aí que o garoto disse: pai, aqui nós temos a lenha, temos o fogo, tem tudo. E cadê o cordeiro? Deus proverá, foi a palavra dele. E as pessoas confundem tudo. Usa a expressão Deus proverá como se Deus estivesse fazendo provisão para Abraão. Não é assim a expressão. Deus proverá para si, para ele. Deus tomará a providência que tem que tomar. Fica tranquilo, meu filho. Meus irmãos, você já pensou uma situação dessa? Meu filho, eu vou cortar o teu pescoço, mas fica sossegado. Fica tranquilo, não vai doer, uma cortadinha só. Eu vou dar só uma pancada, cabeça para um lado, corpo para o outro. Mas Deus vai tomar a providência. Olha. E o mundo aplaude isso, o mundo se escandaliza disso. Isso é loucura. Isso é loucura, queridos. A fé evangélica é loucura. Os gregos sempre disseram: isso que vocês pregam é loucura. E é loucura mesmo imaginar uma situação dessa. Mas aquilo que é loucura para os homens nos aproxima de Deus. Não estou sugerindo que ninguém corte o pescoço do filho para ser amigo de Deus, por favor. O que eu estou dizendo e não sugerindo é que pela fé, queridos, a gente faz coisas que assustam o mundo, mas que nos aproxima de Deus. Quer ter uma ideia de como aproxima? Escuta isso. Profeta Isaías, capítulo 41, versículo 8. Palavra de Deus a Israel. Mas tu, ó Israel, meu servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Fantástico. Fantástico. Que Deus diga assim: Abraão, meu amigo. Olha só, Claudinho, já pensou? Alcides, pois é. Você, vizinho do Claudinho, meu amigo. Pensa uma linguagem dessa, querido. Deus se dirigia a uma pessoa e dizia: Abraão, sou muito amigo de Abraão. E agora eu lembro a você o que disse Jesus. Ele disse assim: eu não chamo mais vocês de servos. Como é que eu chamo? Ele disse: chamo vocês de amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas vocês sabem tudo, que eu estou contando para vocês. Vocês são meus amigos. A gente assusta o mundo de vez em quando. Mas somos amigos de Jesus. Amém, queridos? Somos amigos de Deus. Não por mérito. Não por mérito, mas por graça. Por misericórdia, por bondade. A fé evangélica assusta o mundo, mas nos aproxima de Deus. Antes de abençoar vocês com a oração final, queridos, eu vou ler esse versículo aqui. Ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que fosse cortado, e para a caverna do poço de que fosse cavado. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque era ele único, quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Isaías 51, versículos 1 e 2.